Olá, amigos do canal Histórias de Crimes Reais. Hoje, vamos mergulhar em um conflito que tem raízes profundas na história: a guerra entre Ucrânia e Rússia. Esse confronto não começou de uma hora para outra. Ele carrega décadas de rivalidades, desconfianças e disputas de poder. Neste vídeo, vamos voltar no tempo para entender o início dessa tensão, explorar o papel da OTAN, a posição estratégica da Ucrânia e o que levou ao agravamento dessa crise. Já deixa o seu like e se inscreve no canal para acompanhar essa verdadeira aula sobre um dos maiores conflitos do nosso tempo. Agora, venha comigo e prepare-se para desvendar os bastidores dessa rivalidade histórica. Vamos entender 3 momentos históricos cruciais na relação entre Rússia e Ucrânia. O primeiro desses momentos remonta às raízes ancestrais em comum desses dois países. No século IX, um grupo de nórdicos conhecido como Rus estabeleceu controle sobre comunidades eslavas orientais, no que hoje é o noroeste da Rússia. Mais tarde, esse mesmo grupo fundou a cidade de Kiev, que atualmente é a capital da Ucrânia. Esse grande estado ficou conhecido como Rus de Kiev, considerado o berço cultural de ambos os países. É justamente dessa conexão histórica que surge o discurso de Putin sobre Rússia e Ucrânia serem povos irmãos. Mas, de lá para cá, a história tomou rumos bem diferentes para essas nações. Muita coisa aconteceu, e se vocês quiserem, posso fazer um vídeo exclusivo detalhando essa trajetória. Deixem nos comentários. O segundo momento histórico importante para entendermos o atual conflito é a Guerra Fria. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o mundo testemunhou o surgimento de duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. De um lado, o capitalismo, do outro, o socialismo. Essa divisão deu origem a uma intensa disputa política, ideológica e econômica que ficou conhecida como Guerra Fria. Nesse contexto, a Europa, devastada pela guerra, tornou-se o palco dessas tensões. Em 1947, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, lançou a Doutrina Truman, com medidas políticas e econômicas para conter a influência soviética. Pouco depois, veio o Plano Marshall, um enorme financiamento americano para reconstruir a Europa, que tinha 2 objetivos: reativar a economia europeia e conter o avanço socialista. Foi nesse cenário que, em 4 de abril de 1949, nasceu a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa aliança militar, liderada pelos Estados Unidos, tinha como objetivo principal a defesa coletiva dos países membros e a contenção da União Soviética. Entre os fundadores estavam Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Itália e outros países europeus. A resposta da União Soviética não demorou. Em 1955, foi criado o Pacto de Varsóvia, uma aliança militar composta por países do bloco socialista, como Polônia, Alemanha Oriental e Hungria. Esse embate entre OTAN e Pacto de Varsóvia foi uma das marcas da Guerra Fria. Agora, damos um salto histórico para 1991, o ano que marcou o fim da União Soviética e o término da Guerra Fria. Esse momento é essencial para entender os conflitos atuais entre Rússia e Ucrânia. Na época, os Estados Unidos garantiram que a OTAN não se expandiria mais para o leste, aproximando-se das fronteiras russas. Porém, o que vimos nas décadas seguintes foi justamente o oposto. A OTAN continuou a se expandir, deixando a Rússia cada vez mais desconfiada e, como sabemos, Vladimir Putin extremamente irritado. A guerra entre Rússia e Ucrânia, iniciada oficialmente em 24 de fevereiro de 2022, tem raízes profundas na desconfiança russa em relação às intenções da Ucrânia de se aproximar do Ocidente, em especial da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa aliança militar, liderada pelos Estados Unidos, sempre foi vista pela Rússia como uma ameaça direta à sua segurança e influência regional. Desde o colapso da União Soviética, em 1991, a Ucrânia buscava consolidar sua independência e se afastar da esfera de controle russo. O desejo de ingressar na OTAN e na União Europeia simbolizava essa vontade de se alinhar aos valores democráticos e econômicos do Ocidente. No entanto, para o Kremlin, essa aproximação significava permitir que uma aliança militar historicamente rival se posicionasse às suas portas. A situação ficou mais tensa após 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia, justificando a ação como uma resposta à crescente influência ocidental na Ucrânia.
A anexação foi seguida por conflitos separatistas no leste do país, na região de Donbas, onde grupos pró-Rússia, com apoio de Moscou, enfrentaram o exército ucraniano. A Rússia sempre deixou claro que vê a expansão da OTAN como uma linha vermelha. Após o fim da Guerra Fria, a aliança militar cresceu significativamente, incorporando antigos países do bloco soviético, como Polônia, Hungria e Romênia. Para Vladimir Putin, permitir que a Ucrânia, um país tão próximo historicamente, culturalmente e geograficamente, ingressasse na OTAN seria inaceitável. Em discursos antes da invasão, Putin afirmou que a presença da OTAN em território ucraniano representaria uma ameaça direta à segurança da Rússia, comparando a situação a um cerco militar ao seu território. Apesar disso, a Ucrânia argumenta que seu desejo de ingressar na OTAN é uma questão de soberania e segurança nacional, especialmente após a invasão da Crimeia. A decisão de invadir a Ucrânia foi justificada pela Rússia como uma tentativa de proteger sua segurança. Segundo Putin, a expansão da OTAN e a possibilidade de armas ocidentais no território ucraniano eram ameaças intoleráveis. Ele também alegou que a Ucrânia estava sendo usada como uma marionete do Ocidente para minar a Rússia. A invasão, no entanto, uniu ainda mais a Ucrânia e seus aliados ocidentais. O desejo ucraniano de se aproximar da OTAN foi fortalecido, com o presidente Volodymyr Zelensky reiterando que a integração à aliança é vital para a defesa do país. A guerra trouxe consequências devastadoras, mas também revelou como a questão da OTAN é central para o conflito. Enquanto a Rússia vê a presença ocidental como uma provocação, a Ucrânia vê a aliança como a única forma de garantir sua soberania diante de uma Rússia agressiva. O futuro do conflito está intimamente ligado a essa disputa. A resistência ucraniana e o apoio ocidental têm mostrado que a Ucrânia não pretende recuar em sua busca por segurança e independência. Mas, para a Rússia, permitir a integração da Ucrânia à OTAN seria uma derrota geopolítica irreparável. O cenário é de incertezas, mas uma coisa é clara: o embate entre a busca ucraniana por proteção e a desconfiança russa em relação ao Ocidente continuará sendo o ponto central desta guerra. O conflito continua, sem sinais claros de uma resolução definitiva. Enquanto a Ucrânia luta por sua soberania e integridade territorial, a Rússia tenta consolidar suas posições em áreas estratégicas. A invasão russa na Ucrânia é um lembrete sombrio de como interesses geopolíticos e ambições podem gerar destruição e sofrimento. O mundo segue acompanhando, torcendo por uma solução pacífica e pela restauração da estabilidade na região. Chegamos ao fim desse mergulho na história por trás do conflito entre Ucrânia e Rússia. Espero que você tenha gostado e aprendido mais sobre as raízes dessa rivalidade tão complexa. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Histórias de Crimes Reais e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. A sua participação é muito importante para continuarmos trazendo conteúdos como esse. Até a próxima!